Olá, eu sou Andréia Rodrigues e você está no canal Culturando Literatura LGBTI. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um livro também da autora Edith Modesto e tem um porquê que eu estou trazendo dois livros seguidos dela. Eu estou com um projeto que eu não posso revelar ainda, mas vai dar certo. Vamos torcer para dar certo e dando certo vai ser bem legal. O livro de hoje me despertou um interesse pelo título, porque eu achei o título muito óbvio. E não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, onde nós conversamos sobre vidas em arco-íris, eu falei que o vídeo de hoje foi um tapa na cara, né? E na verdade o livro foi um tapa na cara. E foi mesmo. Porque eu achei o título muito óbvio. E por isso que eu resolvi ler. O título é Mãe Sempre Sabe: Mitos e Verdades sobre Pais e Seus Filhos Homossexuais. E até eu ler esse livro, eu achava óbvio. Que é óbvio que mãe sempre sabe. Eu não tinha dúvida em relação a isso. Sempre falava com meus amigos em relação a isso. Eu falei, é claro que mãe sempre sabe. Não tem o que questionar em relação a isso. E até que eu li esse livro. Eu não sei se eu li ou se eu devorei esse livro. Eu ainda estou com essa questão. Ele tem 330 páginas. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. 330 páginas. E eu li em 3 dias. Eu só não terminei antes porque eu tive algumas questões ali que me atrapalharam, porque a minha vontade não era parar de ler. A Edith, ela escreveu esse livro para mães, para pais, na verdade, que sabem ou desconfiam dos seus filhos, né, que seus filhos sejam homossexuais. Então ela fala de mãe para mãe, de mãe para pai. Porém, esse livro ele é muito interessante para todos. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu que já passei pelo meu processo, já há muitos anos, descobri questões interessantíssimas nesse livro. Então eu acho que é para os pais, são para os filhos, são para as pessoas que têm coração aberto e têm interesse como humano, como ser humano, de entender todo o processo. Para educadores, para terapeutas, para psicólogos, enfim. É um livro riquíssimo. Nele a Edith fala dela como mãe, como terapeuta. Tem depoimentos muito curtos de pais, mãe e pai. Depoimentos curtos também dos filhos. Então, assim, ela entra com uma introdução do assunto e aí vem esses depoimentos, mas assim, muito interessantes. É de fato um livro que eu quero reler com muito mais calma para conseguir absorver exatamente tudo que esse livro tem para passar. A Edith, ela divide esse livro em 11 capítulos, 12 capítulos, desculpa. E eu vou ler esses capítulos para vocês, para a gente ir conversando um pouquinho. Eu vou ler o capítulo, né, o que fala cada um. No primeiro capítulo está a minha experiência de vida relacionada ao assunto. Um pouco eu falei no vídeo anterior, né, no vídeo em arco-íris, mas aqui muito mais detalhado, sem dúvida nenhuma. No segundo capítulo, dará detalhes sobre os 2 projetos que realizei. Os 2 projetos, o GPH,
que eu falei também no vídeo anterior, e o livro Vida em Arco-Íris. Caberá ao terceiro capítulo responder com simplicidade as principais dúvidas dos pais e pessoas em geral sobre a diversidade sexual. Capítulo 4 trata de crenças muito difundidas de que mãe sempre sabe quando tem um filho homossexual. E eu estava aqui, né? Nessa crença difundida aqui. Quinto capítulo é dedicado a organizar em fases o complexo processo de aceitação de um filho ou uma filha homossexual. Gente, o quinto capítulo para mim foi um soco no estômago. Porque eu nunca, por mais que eu tenha passado pelo processo de autoaceitação, que eu tenha acompanhado o processo de aceitação da minha mãe, muita coisa passou despercebida por mim. Até, eu acho que por toda aquela confusão que a gente vive, e muito pela falta de maturidade, muita coisa eu não observei o que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu não sei, eu preciso ainda sentar, conversar com a minha mãe a respeito disso, mas essas fases, só para vocês terem uma ideia, uma dessas fases que entra a Edith, como eu expliquei no início do vídeo, a Edith falando e as mães dando os depoimentos delas, uma das fases é a fase do luto. É interessantíssimo isso, porque elas falam que elas têm que enterrar um filho. É como se aquele filho hétero tivesse morrido e dado lugar a um outro filho que elas desconhecem. E aí elas têm que aprender a lidar com aquele filho. E mais do que isso, morre muita coisa dentro delas. Não em questão de sentimento, mas em questão de sonhos que elas tinham para aquele filho, de conceitos, de valores. E eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Eu sempre achei que fosse muito mais simples, entendeu? Você tem um filho hétero e agora você tem um filho homoafetivo. É só você se despir dos seus preconceitos. Mas vai muito além disso, é muito mais complexo do que isso. É lindo e é interessantíssimo isso. Bom, vamos lá. Sexto capítulo. Trata de fatores que dificultam a aceitação da homossexualidade dos filhos por seus pais e também de que tipo de pai ou mãe tem mais dificuldade de aceitação. Sétimo capítulo. Comenta a complexa relação entre irmãos dentro da dinâmica familiar. Aqui também entrou uma outra questão, e eu não sei se exatamente dentro deste capítulo, mas também relacionado a irmãos. Primeiro porque existe aquela questão assim, dentro do processo de aceitação, pode acontecer um ciúme, porque depois que os pais passam pelas fases, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque senão esse vídeo vai ter 30 horas, acaba tendo um pouco de superproteção dos pais, até por questão do preconceito da sociedade. Então eles querem meio que depois de toda a turbulência. Então meio que há uma superproteção desses pais. E isso pode causar ciúmes nos outros filhos. E outro ponto, é permitido trazer os namorados, namoradas, enfim, para dormir em casa. Então você tem um casal, tá? Até então, héteros. Então o rapaz podia trazer a namorada, a menina podia trazer o namorado, estava tudo certo. Aí o seu filho
fala que ele é gay. Aí nós temos uma questão. A menina pode trazer o namorado e ele pode trazer o namorado também? Isso é uma coisa que é muito conversada no livro a respeito, né? 8º capítulo. Fala das filhas homossexuais, das mulheres lésbicas. 9º capítulo, continuando a tratar de mulheres, mas sobre aquelas que já foram casadas com homens, assim como os homens sexuais que foram casados com mulheres. Capítulo 10. Foi dedicado aos homens heterossexuais e seus filhos homossexuais. 11º capítulo. Argumenta sobre a necessidade da parceria entre a escola e a família, quando o assunto é diversidade sexual. E finalmente o último capítulo fala da importância da religião para todos nós, apresentando e discutindo problemas que aparecem quando o tema homossexualidade afeta pais, mães e filhos religiosos. A parceria da escola eu acho muito importante por uma vivência minha. Eu passei muito bullying na escola. Eu tive sérios problemas com isso. A escola não estava preparada para me receber. E para orientar os meus colegas de sala. E foi interessante porque ano passado, eu estava no shopping com a minha noiva e chegou uma colega que estudou comigo nesse período e ela falou assim: "Ah, Andréia, vai ter um churrasco da turma do colégio e a gente não tem o seu telefone. Você não quer ir?" E eu olhei para ela e falei assim: "Não." Depois que ela saiu, mas foi um não seco, não. Depois que ela saiu, minha noiva virou para mim e falou assim: "Nossa, mas você foi tão fria no seu não." Aí eu expliquei para ela. Eu falei: "Eu vou fazer o que lá? Olhar aquelas pessoas que durante anos me machucaram tanto com a indiferença delas, com as conversas paralelas, com os deboches. Pra quê? Eu tô abrindo isso para vocês para mostrar a importância que isso tem. Há quantos anos foi isso? Eu já saí da escola. Eu já me formei na faculdade. Eu saí da faculdade em 2008, para vocês terem uma ideia de tempo. E isso ainda dói. Então as escolas têm que falar sobre isso, sim. As escolas têm que estar do lado dos pais, sim. Tem que orientar os alunos, sim, em relação a bullying. Orientação, sim. E então, por isso que quando eu comecei esse livro, eu falei que ele é para todos. Para pais, para mães, para os homoafetivos, para irmãos de homoafetivos, para professores, para psicólogos, para terapeutas, para todos que têm o coração livre, limpo de preconceito. E se você não tem o coração livre de preconceito, leia esse livro para ver se limpa um pouquinho. Bom, vamos voltar. Relacionado à crença que a homossexualidade é uma opção, muitos pais pensam que é sem vergonhice, mau caráter, promiscuidade.
homossexualidade não é uma opção. Assim como a heterossexualidade também não é. Homossexualidade não está relacionada a caráter, assim como a heterossexualidade também não está. Nesse livro a gente encontra alguns relatos de pais que eles falam da mudança de comportamento dos filhos quando eles se assumem homossexuais. Que eles falam que eles se tornaram agressivos, eles não eram assim, eles começaram a mentir, o que eles não faziam antes. Eu te pergunto, como não mentir se uma pessoa ela não é aceita como ela é? Se ela tem que viver escondida. Como não mentir se só esperam o pior dela? Nós homossexuais, nós somos empurrados para viver uma vida dupla, para viver o que nós não somos. Como criticar? É incrível como o assunto homossexualidade, ele inspira fantasia e as piores possíveis. Todos nós sentimos na pele o que é ter o apoio da família, o que é ser amado. E isso é um requisito básico para que a gente possa ser feliz. Para nós homossexuais, isso é imprescindível, já que sofremos duplamente o preconceito social e o alto preconceito decorrentes do primeiro. Há um índice muito alto de suicídio entre os homossexuais e o abuso de álcool e drogas, devido à não aceitação da família. E aqui vai um outro depoimento. Durante o meu processo de aceitação, que não foi fácil, e nesse livro eu descobri que também não foi tão difícil, mas não foi tão fácil. Para quem me conhece, os que são próximos de mim, sabem muito bem da minha relação com o álcool. Bebo sim socialmente, sem problema nenhum, mas eu nunca fui de me permitir sair do meu estado normal de consciência. Então eu estou num churrasco, estou num evento, tal, tomo minha cerveja, sim, mas quando eu percebo que eu estou começando a ficar alta na linguagem popular, eu paro. Eu vou tomar água, vou tomar um refrigerante para colocar aquele açúcar para dentro e tal. Quando eu vejo que a coisa já normalizou, eu volto a tomar minha cerveja. Eu não me permito sair do meu grau de consciência. Só que nesse período, eu começava a beber 8 horas da manhã, no meu horário de faculdade, e parava meio-dia para vir embora. Chegava sexta-feira, eu ia para a faculdade de manhã e eu voltava para casa de segunda, depois da aula. E ali era o álcool, era a nicotina e era a maconha. Até que um dia eu achei que eu não fosse voltar. Eu achei que... Eu olhei para o meu amigo que estava comigo e eu olhei para ele e falei assim, por favor, não me deixa morrer. Como se ele tivesse esse poder. Eu teria entrado na estatística do abuso do álcool e do suicídio. Não o suicídio consciente, né? A minha intenção não era essa. E ali foi o estalo para mim
E foi o estalo para minha mãe, quando ela recebeu a ligação, que eu estava no hospital. Então, o meu telefone tocava e eu olhava minha mãe e ela pedia para eu vir embora, eu entrava em parafuso. Minha mãe descobriu, né? Minha mãe vai me expulsar de casa, e eu olhava para os meus amigos e falava, se ela me expulsar, eu posso vir morar aqui. Eu não precisava estar expondo isso, mas é a forma que eu tenho, e eu não tenho problema nenhum de expor a verdade. É a minha história. E a história de muita gente, pode ser a sua história, pode ser a história do seu filho e você nem sabe. Que pela não aceitação. Hoje eu bebo socialmente. Hoje a maconha não tem espaço, não tem lugar na minha vida. Nem a nicotina. A nicotina ficou um tempo mais, bem maior. Mas passou. Eu não precisava daquilo. Nós não precisamos. Mas naquele momento, quando a gente não tem a família, a gente precisa. A gente vai buscar. E graças a esses amigos, que você fala, mas seus amigos, graças a eles eu não tive e nunca tive noitadas. Isso tudo eu passava dentro da casa deles. E eles cuidavam muito de mim. E sou muito grata por tudo que eles fizeram. Né? Apesar de estarem comigo ali, na bebedeira, na maconha, enfim, em tudo. Mas eu não fui para a promiscuidade e nem para os sexos casuais. Porque aí sim, eu teria me afastado muito da minha essência. No último capítulo, a Edith aborda o tema religião. E esse é um terreno minado. Eu não vou aprofundar. Não vou dar nenhuma opinião a respeito. Porém, aqui a gente encontra depoimentos de pais católicos, de pais evangélicos, pais, pai e mãe, de filhos. Ela conversa com alguns padres a respeito da homossexualidade, depoimentos de pais, além dos católicos, evangélicos, judeus, budistas, espíritas e de pais que não têm nenhuma religião. Eu poderia ler alguns desses depoimentos, ou pelo menos dois, mas eu não vou fazer isso. Eu até tinha escolhido dois aqui, mas eu não vou fazer. E quem lê o livro vai entender o porquê. O que eu tenho para dizer a respeito é que algumas pessoas elas acham que, e até ela diz aqui, que a palavra de Deus ela é eterna e imutável. Eu não leio, eu tenho a minha religião que não cabe aqui, eu não vou levantar bandeira. No primeiro vídeo, primeiro mesmo de apresentação, eu falo que eu não quero levantar bandeira, eu também não vou levantar bandeira de religião. A única coisa que eu vou falar, para justificar o porquê que eu vou ler um trechinho, é que eu não leio a Bíblia. Tá? Eu tenho a minha religião, mas eu não leio a Bíblia. Eu acho que eu não entendo a Bíblia. Eu acho a linguagem confusa para mim. E é por isso que eu sou da religião que eu sou. Porque eu sou de questionar, eu quero entender o porquê das coisas. Então porque para mim não funciona. Não é porque é. Tem que ter uma explicação. Então traga a explicação para mim. Se ela for me satisfazer, ok. Caso contrário, para mim não serve. E a palavra é essa, não serve. E aqui
ela diz o seguinte: muitas pessoas religiosas argumentam que a Bíblia, em Levítico capítulo 10 do Velho Testamento, nas cartas de São Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, e em outras passagens, condena a homossexualidade. Esses textos condenam mesmo, mas condenam muitas outras atitudes que hoje não têm razão de serem condenadas. Por exemplo, em Levítico 11:10 está escrito que comer molusco é abominação. Em Êxodo 35:2 está que quem trabalhar aos sábados morrerá. Em Levítico 19:19 está que é proibido plantar tipos diferentes de vegetais no mesmo campo. Levítico 15:19 e 24 proíbe ter contato carnal com mulher se ela estiver menstruada. Em Êxodo 21:7 está que o pai pode vender sua filha e assim por diante. Coloquem o amor à frente de qualquer crença, de qualquer religião. Filhos, vamos conversar aqui. Se vocês estão no processo de autoaceitação ou contaram para os seus pais, tenham muito claro na mente de vocês todo o processo que vocês passaram ou estão passando. Vocês não foram dormir heterossexuais, acordaram homoafetivos e contaram para os seus pais no café da manhã. Então, respeitem o tempo deles. Vocês tiveram o tempo de vocês, nós tivemos o nosso tempo. Eles precisam de tempo de aceitação também. Respeitem isso. Conversem com calma, com respeito, com carinho. Toquem o coração deles. Respondam os questionamentos que eles têm. Para nós pode parecer muito óbvio, para eles não são. Calma. E frases agressivas do tipo: eu não pedi para nascer, vocês são meus pais, vão ter que me aceitar. Isso é ridículo, tá? Isso não resolve, só piora a situação. Pais, homossexualidade não é doença, não é promiscuidade, não é coisa do demônio. Seus filhos continuam sendo seus filhos. A essência é a mesma. Confiem na educação que vocês deram para eles. Continuem educando da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Conversem, orientem os seus filhos. Filhos homens, conversem e orientem da mesma forma. Héteros e homos. As mulheres, da mesma forma, não tem diferença. Filhos que são aceitos dentro de casa não vão entrar no mundo pela porta dos fundos. Pensem nisso. Um beijo no coração de vocês. Ah, já estava esquecendo. E vocês não esqueçam, se inscrevam no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisam ler esse livro, que vão ajudar no processo de aceitação e de autoaceitação. E quem não está nesse processo, leia esse livro, que de qualquer forma vai te ajudar e vai te dar base para que você ajude muitas pessoas que vão passar por esse processo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau.